Bom dia a todos. Boas-vindas ao Welcome Change, conversas semanais que colocam em destaque as soluções de empreendedores sociais e jovens transformadores pelo mundo. Queremos ouvir vocês. Sintam-se à vontade para mandar suas perguntas no Q&A, na parte inferior da tela do Zoom. A gente vai tentar incluir o máximo que puder na segunda metade da conversa. Eu sou Midria, uma pessoa negra de pele clara, não binária, tenho cabelos curtos cacheados, uso óculos, uma camiseta branca, estou no meu escritório. Eu faço parte da Choca, como jovem transformadora Choca desde 2019 e coordeno as estratégias de juventudes da Choca aqui no Brasil. É uma alegria muito grande estar aqui hoje com o Frei Davi, Senior Fellow Ashoka, fundador da Educafro. Dentre os feitos de sua trajetória, a gente pode mencionar o estabelecimento da Lei de Cotas Étnico-Raciais no Brasil, possivelmente a maior política de reparação histórica desempenhada pelo governo brasileiro após séculos de escravização e marginalização que ainda se faz presente em relação às populações negras e indígenas do nosso país. Frei, eu sou de forma muito direta fruto de políticas como as que você colabora para existirem. Vindo de escola pública em 2018, no segundo ano de Ciências Sociais na USP, eu fundo com dois amigos o Slams Perifa, uma competição de poesia falada com foco em acolher estudantes como nós, de origem periférica, negros, que estavam chegando pela primeira vez de forma massiva à universidade por conta da lei de cotas. Então, é por isso que hoje faço parte da Choque. Eu gostaria de começar ouvindo um pouco da sua trajetória brevemente. O senhor poderia se autodescrever, né? Se descrever para quem não está vendo a gente, mas pode ouvir, saber como é que a gente é, e contar um pouco sobre o momento em que começou a perceber as desigualdades no Brasil. Tem uma história de uma palestra que o senhor deu na Baixada Fluminense para jovens negros que te inspirou a tomar uma atitude, não é? É verdade. Um abraço para todas e todos que estão seguindo agora esse diálogo no Brasil e fora do Brasil. Meu nome é Frei Davi, eu sou padre franciscano. Estou agora com a veste franciscana, chamado de hábito franciscano, todo marrom. É, Uso óculos. Eu sou um negro pardo, vamos chamar assim, na linguagem brasileira, que eu não gosto, mas é a linguagem oficial. Eu sou um negro, portanto, fruto do casamento de um homem negro com uma mulher branca, e, portanto, estamos aqui para fazer esse diálogo com muita alegria, com muita determinação. Bem, a nossa inserção nesta causa do povo afro-brasileiro se deu contra a minha vontade. Eu sofri um racismo, como quando entrei para o seminário franciscano. Éramos pouquíssimos jovens afro-brasileiros e eu não tinha consciência que eu era afro-brasileiro. A maioria dos demais seminaristas eram de origem alemã, italiana, polonesa, e de modo que o clima, portanto, era muito, muito pesado, com geração de racismo anti-afro-brasileiros. Bem, em todo caso, venci. Chegando, então, no meu primeiro período de sacerdote, eu fui fazer uma palestra para a juventude da Baixada Fluminense. Eu trabalhava em Duque de Caxias. Eram mais ou menos uns 6 jovens. E lá nessa palestra, trabalhando temática do profetismo, juventude profética, juventude participativa, e reino de Deus, como é que Deus se contenta em ver o jovem engajado em prol dos pobres. Mas, de repente, eu olhei para todos eles e levei um susto, porque praticamente era uma plateia só de afro-brasileiros. E aí, de repente, eu mudei o rumo da palestra. Falei, gente, que bacana. Estamos aqui em um grupo quase que de afro-brasileiros. Isso é muito bacana. A maioria ficou assustada, até meio incomodada. Eu falei, olha só, para mim é uma alegria saber que vocês todos estejam já iniciando suas faculdades para poder mudar a vida de sua família. Então vamos lá, levante de braço, quem de vocês está fazendo faculdade? E aí, meu grande susto, só 2 levantaram o braço. Bom, eu vou ter que valorizar esses 2. Aí falei,
Parabéns! Vocês dois, então, estão fazendo o ideal. Vem cá para frente, vem cá para frente, fica aqui do meu lado, vamos conversar mais, porque o povo tem que saber por que que vocês tiveram a garra de entrar na faculdade, sendo afro-brasileiros, e os outros não. Somos quase 100 aqui, e só dois. Então, essa energia que deu a vocês, coragem de quebrar tudo e entrar na universidade, eu quero ver essa energia contagiando a todos. Eles foram para frente. Você, jovem, conta para mim aí, como é que você, o que te motivou você a entrar na universidade? Aí tu, minha mãe trabalha limpando o banheiro da faculdade. E ela descobriu recentemente que todo funcionário tem o direito de ter os seus filhos matriculados na faculdade sem pagar nada. Aí minha mãe me obrigou a fazer faculdade. Isso o quê? Pensei comigo, obrigou? Aí eu falei, puxa vida, pronto, errei. Esse jovem, o testemunho dele me ajuda não, só me atrapalha. Aí eu pensei, vamos fazer o seguinte, vou mudar logo, tirar o foco desse jovem, passar para outro jovem, de repente eu consigo dar uma boa mensagem. E você, jovem? E você, me diz aí, como o que motivou você a entrar na faculdade? E ele foi direto, eu sou irmão dele. Então, ou seja, os dois entraram na faculdade porque a mãe era empregada limpando o banheiro da faculdade para os alunos ricos e eles, portanto, só estavam lá porque a mãe descobriu que eles tinham direito pela lei sindical de ter que ela tinha o direito de ter os seus filhos matriculados. E ela então determina que eles se matriculem. E eles foram contra a vontade deles. Bem, eu então me senti totalmente derrotado. A minha estratégia de transmitir uma coisa muito positiva, uma autoestima, um vigor, caiu, foi abaixo do zero. Me senti derrotado. Mas, poxa, eu não posso, eu tenho que ter a capacidade de fazer desse limão uma limonada. Aí eu falei, gente, observem vocês, tanto um como o outro, os dois só entraram na faculdade porque tinha uma mãe muito consciente, muito guerreira. Ora, eu entendo que aqui ninguém mais tem mãe que trabalha na faculdade. Então, com isso, vocês não têm chance de entrar na faculdade. Então, vamos fazer o seguinte: vamos ser nós. Se o segredo do sucesso deles foi a mãe deles, então vamos ser nós aqui, um para o outro, mãe e pai um do outro. E vamos ajudar todo mundo a entrar na faculdade? Aí o debate começou a pegar e a participação do povo começou a crescer. E a conclusão do debate foi: temos que abrir um pré-vestibular comunitário gratuito para o povo poder ter acesso ao mínimo de recuperação das matérias não dadas no colégio público e assim poder prestar o vestibular e vencer. E assim nasceu a rede de cursinhos pré-vestibular, que no começo que chamava PVNC e hoje chama-se Educar para o Brasil. Inicialmente era somente uma rede de pré-vestibulares comunitários que tinha como objetivo unicamente ajudar a juventude a entrar na universidade. Hoje a Educaf cresceu bastante, é outra realidade. E, portanto, essa primeira etapa da pergunta, eu botei duas respostas na mesma pergunta, um pouquinho como é que foi a minha mudança, a minha entrada na luta do negro, falei rapidamente, e concluí dizendo como é que eu descobri a pauta mais importante da minha vida, que é a causa, que é o propósito de doar minha vida em prol do povo negro. Estou completando 50 anos de trabalho exclusivamente dedicando 18 horas por dia ao povo negro. Bom, bom te ouvir, Frei. Acho que
Essa contextualização que o senhor traz ajuda bastante a visualizar e entender um pouquinho essa realidade do Rio de Janeiro, né? Não é só do Rio de Janeiro naquele momento, é de várias partes do Brasil, né? Considerando que hoje, por exemplo, existe esse dado de que mais de 50% da população brasileira se considera negra, a gente ainda se vê muitas vezes distante de ocupar espaços igualitários na sociedade, né? Então, seguindo para a próxima pergunta, qual que é a importância da lei de cotas e de outros projetos de reparação histórica que organizações como a Educafro encabeçam, né? O que que tem mudado nesses últimos 50 anos, desde que vocês iniciaram esse trabalho? Para nossa alegria, é, eu e toda a equipe que trabalhava comigo, todas as lideranças que a gente foi criando, todos nós rapidamente entendemos que o grande problema do Brasil era as portas fechadas para a juventude negra e para os pobres nas universidades públicas. Para quem é de outro país, que está agora participando desse momento, é bom explicar para vocês que no Brasil a faculdade pública é gratuita e ela é top, tem excelente qualidade. E a faculdade particular, ela é paga e tem qualidade duvidosa. Volto a dizer, a faculdade particular no Brasil tem qualidade duvidosa, com raras exceções, e a faculdade pública é tida como top das faculdades brasileiras. E elas são gratuitas, por exigência da Constituição brasileira. E, frente a esta realidade e a falta de ausência de luta dos deputados, senadores, vereadores, por políticas públicas para o povo pobre e para o povo negro, por falta desse trabalho, praticamente as universidades públicas brasileiras eram só ocupadas por eurodescendentes. Eram as universidades só ocupadas por eurodescendentes, só pessoas brancas. Dificilmente encontrava negro nas universidades. Então, a luta começou com o seguinte: para prestar o vestibular no Brasil, naquele tempo o vestibular era individualizado, era por faculdade. Cada universidade fazia o seu vestibular. Hoje em dia, no Brasil, eu tenho um vestibular unificado para quem é de outro país, chamado de Enem, que é Exame Nacional do Ensino Médio. Mas naquele tempo não existia o Enem. Cada universidade fazia seu vestibular. E cada universidade cobrava uma taxa bastante alta para a pessoa se inscrever e prestar o vestibular. A primeira grande briga da nossa foi essa. Percebemos que o jovem pobre não prestava o vestibular porque não tinha dinheiro para pagar a taxa de inscrição. Os ricos prestavam de 5 a 10 universidades. Os ricos prestavam vestibular, ou seja, prova seletiva, para de 5 a 10 universidades por ano. O pobre prestava no máximo uma, porque não tinha dinheiro para pagar. Frente a esse fato, nós iniciamos o movimento de exigir que toda universidade pública concedesse a isenção da taxa para o jovem negro. Isso foi decisivo, isso foi um imperativo que transformou a realidade radical, porque houve muita tensão. Os reitores não quiseram conceder a isenção da taxa do pagamento da inscrição para o jovem pobre prestar o vestibular, para o jovem negro prestar o vestibular. E fomos obrigados a abrir processo. Bom, então, daí, assim que nós fomos ganhando os processos, as universidades acabaram concluindo que elas estavam gastando mais dinheiro para se defender da justiça do que para dar isenção da taxa aos pobres. E com isso nós, Educafro, geramos a primeira grande política pública brasileira, que foi o direito do pobre prestar o vestibular sem pagar as taxas. Daí, o segundo grande passo foi a luta das cotas. Começamos por uma universidade do Estado do Rio de Janeiro, que na verdade não foi por universidade, foi por um Estado do Rio de Janeiro. E aí todas as universidades públicas ligadas ao Estado do Rio de Janeiro adotaram cotas. Em seguida, começamos um trabalho de corpo a corpo nas universidades
E quando o Brasil aprovou a lei de cotas para todas as universidades públicas, mais de 117 universidades, quase 120 universidades públicas brasileiras já tinham cota para negro ingressar nas universidades. Portanto, a lei de cotas foi uma luta incrível, bonita, merecia um filme. Depois teve a luta para exigir cota para o afro-brasileiro nos concursos públicos. Também foi uma luta grande, bonita, muito exitosa. E eu vou agora, então, encerrar, porque o tempo está passando, e dizer o seguinte: como é que está hoje a causa? Temos hoje grandes lutas. Vou elencar alguma. Primeiro, a Educafro cresceu muito, abriu muitas frentes. E uma das frentes muito fortes da Educafro hoje é a frente jurídica. Frente jurídica. Eu vou dar alguns exemplos, para vocês entenderem em que consiste essa frente jurídica. Nós descobrimos que no Brasil existe uma. Você pode abrir uma ação civil pública contra entidades. E existe na lei que rege as ações civis públicas que diz o seguinte: uma ação civil pública você abre e você pode abrir a ação porque você percebeu que o povo negro, por exemplo, sofreu danos coletivos. A coletividade, comunidade negra, sofreu com aquele ato errado. E aí a gente abre um processo que é uma ação civil pública por danos coletivos. Abrimos já dezenas de processos no Brasil e de cada 10 processos a gente ganha 9. A vitória nossa é estupidamente grande. Vou contar um exemplo. LinkedIn. LinkedIn, que é uma empresa mundial, que é a ferramenta para empregabilidade, onde você deposita seu currículo de trabalho, uma empresa brasileira que estava sendo pressionada para contratar negros, que era uma empresa de engenharia, e só tinha engenheiros e engenheiras brancos. Não tinha um único engenheiro ou engenheira negra. Então, nós pressionamos muito aquela empresa para ela poder contratar negro. Então, ela jogou no LinkedIn uma chamada: contrata-se engenheiro, condição, precisa ser negro ou negra, porque é uma ação afirmativa. Interessados, coloque aqui o seu currículo. O LinkedIn viu aquela notícia focando no povo negro, o LinkedIn derrubou o anúncio. E ao derrubar, a empresa nos comunicou: olha, a gente queria contratar negros, mas o LinkedIn não quer deixar. Aí nós fomos fazer uma avaliação, reunimos o grupo de advogados e concluímos que o LinkedIn estava confrontando, enfrentando, ferindo, menosprezando a lei brasileira, que no Brasil, ação afirmativa, cota, inclusão de negro, política pública para negro, faz parte da Constituição, faz parte do corpo de leis brasileiras. Então, quando o LinkedIn, que é uma empresa internacional, chega no Brasil e derruba um anúncio de ação afirmativa, um anúncio de cota, o LinkedIn está ferindo a lei brasileira. Então, nós abrimos um processo contra o LinkedIn e ganhamos o processo. O LinkedIn teve que pagar uma multa muito grande, abrimos uma ação civil pública por danos coletivos à comunidade afro-brasileira. Bem, eu vou ser mais curto, porque eu também quero dizer para vocês que nós abrimos uma ação civil pública por danos à comunidade afro-brasileira contra o Carrefour, porque ele matou um jovem, uma pessoa negra dentro do supermercado, lá no Rio Grande do Sul, que é uma cidade, que é um estado aqui do Brasil. E o nosso processo contra o Carrefour, só em dinheiro, rendeu 115 milhões e em políticas públicas para o povo negro. Além desse dinheiro, tivemos outras 38 ações que a empresa Carrefour, que é a empresa francesa, teve que cumprir por determinação do nosso processo. Portanto, eu vou também parar por aqui com referência ao Carrefour e dizer que a gente também abriu recentemente uma representação no Tribunal Superior Eleitoral, porque no Brasil
eu acho que é complicado para vocês que é de outro país entender isso. No Brasil, o dinheiro que o político gasta para fazer campanha sai da verba pública, chamada verbas eleitorais. E, no Brasil, os brancos só usavam a verba eleitoral, as verbas eleitorais para eleger brancos. Aí entramos com a representação do Tribunal Superior Eleitoral, exigindo que os partidos brancos distribuíssem também as verbas com as mulheres e homens negros. E ganhamos na justiça essa demanda. Também, também abrimos recentemente no Supremo Tribunal Federal. O primeiro processo foi no Tribunal Superior Eleitoral. Esse segundo processo, que eu já estou reduzindo e pulando vários processos para eu elencar para vocês, mas estou reduzindo. Esse segundo processo foi no Supremo Tribunal Federal, que é a corte máxima do país Brasil. Abriu um processo que recebeu o nome de ADI 7419. Para quem quiser pesquisar depois, joga no Google ADI. O que quer dizer ADI? Ação direta de inconstitucionalidade. Ou seja, nós queremos, fomos ao Supremo Tribunal Federal para provar que os partidos políticos brasileiros, mesmo tendo a lei, mesmo tendo o regulamento, obrigando que a verba eleitoral fosse dada ao povo negro, eles criaram vários artifícios, várias armadilhas para desviar o dinheiro do negro e voltar investindo só nos brancos. E aí nós abrimos essa ação direta de inconstitucionalidade, mostrando que a lei que eles criaram, dando a eles... tá. Quando eles começaram a roubar o dinheiro do povo negro para levar para os brancos, a gente foi, reclamamos na imprensa. Eles, os deputados brancos, criaram uma lei perdoando todos os partidos políticos de todos os roubos que eles fizeram, de todos os desvios que eles fizeram do dinheiro do povo afro-brasileiro. Fizeram uma lei e aprovaram essa lei. Então, roubar passou a ser um direito deles. Então, foi aí que nós entramos com a ADI. A ADI, cujo número é 7419. Com a ADI, nós conseguimos, então, que o Supremo Tribunal Federal intimasse o presidente da Câmara, intimasse o presidente do Senado, e, com isso, brecou a lei que eles estavam fazendo para desviar oficialmente, legalmente, para legalizar o roubo. Nós criamos um tumulto com esse nosso processo e a gente está muito feliz em saber que a vitória está indo. E, para concluir, dizer para vocês, o último processo que abrimos foi o processo contra o Colégio Alemão Porto Seguro. Olha só, no Brasil existe uma lei chamada Lei das SEBAS, onde os colégios de ensino fundamental, de ensino médio e ensino superior, eles podem receber a isenção para não pagar impostos e, em troca, eles têm que dar bolsa de estudo para pobre e para negro. O que é que esse colégio alemão, Porto Seguro, estava fazendo? Ele não queria, então, que os pobres e os negros estudassem com os branquinhos e ricos. Então, ele construiu um outro prédio distante, e lá todo mundo que era bolsista, negros e brancos pobres, eles botavam lá. E proibia os jovens negros e brancos pobres de frequentar o mesmo colégio deles, dos ricos. Aí abriu um processo e a gente está percebendo que esse processo vai balançar todo o Brasil, porque ainda não saiu matéria sobre isso aí na imprensa. É um trabalho novo e vai ser um dos grandes tremores que a Educaf está causando aqui no Brasil e vai assistir nos próximos dias esse tremor. Gente, eu passei do horário, peço desculpas. Para concluir, está aí o nosso Instagram, @FreiDavi, _UFM. Também deixo o meu WhatsApp, que é o 11, o Brasil, o código é 55, né? E o local aqui em São Paulo é 11, o telefone é 961733341. Um abraço. Bom,
Obrigada, Frida. E a gente tem mais 5 minutinhos. Eu queria aproveitar esse tempo para trazer também, né, um pouco de alguns outros pensamentos sobre como todo esse processo, né, que o senhor vai trazendo de várias ações que estão sendo levadas em relação a organizações privadas ou ao próprio governo brasileiro, elas dialogam muito com uma ideia de reparação histórica, né, de reparar essa história de sofrimento, de ataque, de espoliação da população afro-brasileira, e poderia até ser considerado um processo de descolonização ou de contra-colonialidade, como diria o Nego Bispo, né, das histórias que foram contadas sobre o Brasil para a gente, de um lugar meritocrático, de um lugar de um mito da democracia racial, que diria que todas as pessoas são iguais, e somos, sim, num sentido de direitos que devemos ter acesso, mas não necessariamente de oportunidades que historicamente a gente realmente chegou a ter, né? Então, é muito interessante ouvir o senhor. Eu fico querendo fazer, acho que, amarrar um pouquinho algumas perguntas aqui. A gente recebeu uma questão no chat, vou tentar deixar ela para o fim aqui, para os últimos minutinhos. Queria ouvir do senhor, né, como é que tem sido esse processo de fazer o governo brasileiro reconhecer a dívida histórica por meio dessas ações, né? A dívida histórica que existe em relação à população negra, né? E pagar essa dívida. Então, essas ações, elas estão um pouco, né, pulverizadas em vários âmbitos, mas em relação ao governo, como é que o governo se entende nesse espaço? A gente tem ações, por exemplo, contra o Banco do Brasil, né, que é um banco público e que se ergueu com base, né, também nos processos de exploração de muitos corpos. Então, queria ouvir um pouquinho do senhor em relação a isso. O que que te mantém otimista, né? E o que que a gente, quais são essas próximas lutas que vão ser travadas, né? O que que a gente deve prestar atenção em termos de novidades sobre reparação histórica? Quais as prioridades hoje? E a Ana Maria deixou uma questão no chat, Ana Maria Tinda deixou uma questão no chat sobre a relação de jovens negros e espiritualidade. Quais são as oportunidades e desafios que a gente tem nesse campo? Eu sei que é muita coisa, Frei, então eu vou deixar o senhor livre aí para finalizar nesses 2 minutinhos com o que for mais importante. Quanto à juventude negra, eu já vou dizer assim para vocês aí do Cafro, nesse exato momento, as jovens negros de todo o Brasil, anote isso aí, hein? Anote isso aí, jovens de todo o Brasil. Nesse exato momento, temos mais de 3 mil bolsas de 80% para a juventude negra em qualquer Brasil, no Brasil, em cursos de tecnologia, de odontologia, fisioterapia, enfermagem, direito, em vários cursos. Tem mais de 3 mil bolsas de 80% disponível para a juventude negra no Brasil. Estou anunciando aqui para vocês, assim, e vocês divulguem à vontade. E tem mais de 1.000 bolsas de 100% também em tecnologia em geral, em direito, em enfermagem, odontologia, etc. E tal. Portanto, o jovem negro interessado deve mandar um e-mail para apoio. Se puderem botar no chat aqui, e se puderem botar nas redes sociais de vocês, jovens negros do Brasil inteiro, e fora do Brasil também, quem sabe, que tenha interesse em ter uma bolsa de estudo de 80% ou de 100%, mande um e-mail para apoio arroba educafro.org, né, .br. Repetindo, apoio arroba educafro.org.br. Bem, quanto à outra questão da escravidão e o Brasil, eu quero parabenizar as 17 universidades do Brasil e fora do Brasil que fizeram pesquisa e revelaram e deram embasamento para o Ministério Público Federal Brasileiro abrir esta ação contra o Banco do Brasil por ele ter se enriquecido com a escravidão. Então, está provado por pesquisas feitas por 17 universidades que o Banco do Brasil se enriqueceu a partir da escravidão. Segundo assunto ligado a essa questão da escravidão e da reparação, dizer para vocês que no ano de 2022, do governo Bolsonaro, a Educafro abriu uma ação civil pública contra o governo brasileiro por danos coletivos à comunidade negra, danos esses causados pela escravidão centenária
e pela exploração que continua até hoje. A exploração ao povo negro não parou com o fim da escravidão. Continua até hoje essa exploração. Abrimos essa ação civil pública por danos coletivos. E aí o governo Bolsonaro abafou, não deixou a ação andar. Assim que o governo Lula assumiu, nós fizemos uma estratégia e o governo Lula aceitou deixar a ação andar e o juiz da ação intimou a União para se posicionar e ali houve a União aceitou, depois de muito trabalho de bastidor, a União aceitou sair para a conciliação com a comunidade negra. Então, a conciliação está acontecendo, já teve a primeira reunião com o juiz da ação, com a União, através da AGU, que é a Advocacia Geral da União, através do MI, que é o Ministério da Igualdade Racial, e aí do CAFRA, que foi a autora da ação. E a gente está prevendo que essa ação vai ser revolucionária e vai trazer, acelerar a aplicação de políticas públicas por ordem judicial. Se o Brasil não faz com a celeridade e a rapidez que nós precisamos, o Brasil terá que fazer por ordem judicial a partir dessa ação civil pública por danos coletivos que abrimos contra a União. Bom, muitíssimo obrigada, Frei Davi. Fiquei muito feliz de participar dessa conversa com o senhor hoje. Sempre um grande aprendizado. Para todo mundo que assistiu, fiquem atentos para receber um e-mail com o link da gravação de hoje. A gente convida vocês para os próximos episódios de Welcome Change, uma série semanal sobre o futuro em que queremos viver e o papel que todos nós podemos desempenhar em relação a esse futuro. Vocês podem se inscrever no link no chat. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e nos vemos em breve. Um abraço e vamos lá. O futuro que queremos passa no Brasil hoje muito em as comunidades, aí, movimentos sociais, usarem mais a justiça, ações civis públicas por danos coletivos às nossas comunidades. Um abraço. Um abraço, Frei.